Então, minha gente, vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai começar essa odisseia aí pelo Sermão da Montanha e eu vou chamar então o Kleber para estar com a gente, tá bom? E aí ele vai compartilhar com a gente sobre o Sermão da Montanha, né? Como a gente tem sempre feito, trazendo essa aplicação para os dias de hoje, para a vida, né? E ele está livre para fazer isso. É um irmão muito querido que tem apresentado para a gente outros irmãos também que estão aí. Enfim, vamos lá então. Vamos lá. Deu certo aí? Boa noite, meu querido irmão, meus irmãos queridos, Caminho da Graça. Liguei para nós estarmos retomando, né? Esse momento tão bom, tão importante para todos nós. Parecem coisas pequenas, mas são coisas extremamente marcantes nas nossas vidas, Sim, né? Eu estou muito demais. feliz, lisonjeado de participar desse grupo amado, não só pela nossa visão compartilhada do que seja evangelho, mas também pela própria pessoa, né, de cada um de vocês que nos honram realmente com essa caminhada, com esse momento íntimo de compartilhar pão. Companheiro é isso, né? Aquele que, enquanto caminha, compartilha o pão. Companheiro. Muito bem, eu creio que acho que já pode startar, né? Já pode começar? Claro, claro. Fica à Então tá. vontade. Quero deixar aqui um abraço grande, né? A Angelita, infelizmente, não está podendo hoje, porque ela foi visitar o pai que sofreu um acidente uns 2, 3 dias atrás. Nós temos a Vavá, que está conosco, é uma alegria para nós, dizer que é uma satisfação muito grande. Ela está Oi, junto, ela é uma Babá. ovelhinha, né? Daqui a um Sempre tempo nós vamos bem-vindo, ter a né? oportunidade de nos conhecer. Os demais Maravilha. irmãos, igualmente, que Deus os abençoe, que console nessas situações em que nós temos vivido esses dias. Muito bem, você falou de Odisseia, né? E de fato, realmente, é uma palavra feliz que você pôde capturar da literatura universal, né? Que é um poema de Homero, que fala das viagens de Ulisses depois da Guerra de Troia e como que se Sim. desenvolveu o seu regresso à sua amada, né? Mas a gente sabe que o Sermão do Monte realmente é uma odisseia. Só que é uma odisseia para a vida. É uma Amém. odisseia, é uma viagem cheia de mudanças, cheia de coisas inesperadas, sempre cheia desses sustos, que eu chamo sustos de misericórdia que Deus nos dá para nós aprendermos a caminhar dependendo dele, né? E nós vamos então iniciar nesse momento. Peço a Deus a graça para que isso possa ser realmente mediado com a Amém. ação do Espírito de Deus. Que, na verdade, Amém. não existe nenhuma pretensão, nenhuma presunção. Eu sei que o que existe de bom nesse momento agora é a palavra do Senhor nas nossas vidas, nos nossos corações. Amém. Muito bem, quando a gente pensa em Sermão do Monte, e pensa nas bem-aventuranças em Sermão do Monte, nós não estamos pensando apenas numa mera passagem bíblica, nós estamos pensando numa plataforma desenvolvida por Jesus Cristo com as intenções de Deus para o reino de Deus, para a construção dessa nova civilização, para a construção dessa nova comunidade que ele vai chamar de igreja, né? Igreja significando exatamente essa comunidade de pessoas que são chamadas para fora das instituições religiosas, para fora dos muros da instituição religiosa, para fora do alcance da rigidez, né, da religião,
como ela se encontra, para uma postura mais positiva, uma postura concreta de viver passo a passo o projeto de Deus, o projeto do Reino de Deus. Então, para nós iniciarmos o estudo do Sermão do Monte, essa odisseia, essa viagem maravilhosa, nós precisamos começar exatamente de uma maneira bem didática, que é dizer aquilo a que ele se propõe. Então, a primeira coisa que eu creio que é importante nós entendermos, quando nós vamos falar do Sermão do Monte, é entendermos o propósito para o qual Jesus Cristo, nada que Jesus fez foi aleatório. Tudo que Jesus Cristo fez teve realmente um propósito para a vida humana. E a primeira coisa que eu creio que seja no Sermão do Monte é um convite a uma mudança de paradigma. Então, quais são essas verdades contidas no Sermão do Monte? E nós não temos tempo, claro, para sermos extensos no sentido, vou me ater aos 30 minutos que você me deu, penso que seja isso, né? Se for mesmo, me fale que eu estreito mais ainda. Tá, tá legal. Tá. Mas aí, é claro que se nós fizermos um paralelo entre aquilo que aconteceu no Êxodo, Moisés, Jesus era esperado como o outro Moisés, ele era aquele outro profeta que viria substituir Moisés. Então havia uma expectativa de que o Messias fosse esse outro profeta, o outro Moisés, que os fariseus mandavam sempre aqueles mensageiros perguntar: tu és aquele que haveria de vir, o outro, o profeta, é exatamente esse. E Jesus Cristo faz uma espécie de analogia, de capilaridade circunstancial. É onde aquilo que aconteceu que aconteceu na criação do Estado de Israel, no Estado dos judeus, com a vinda, né, dos 10 mandamentos no Monte Sinai, Jesus o faz também na subida do Sermão do Monte. Então, na verdade, já existe uma intencionalidade dele mostrar não só que ele era realmente aquele que haveria de vir, substituindo Moisés, a velha aliança, mas também trazendo a nova plataforma, a carta magna do reino de Deus, agora se consumando na sua própria pessoa. E aí então a primeira coisa que nós devemos fazer é perguntar quais as verdades para as quais nós devemos nos abrir na medida que nós queremos, como família de Deus, caminhar com Jesus Cristo. Algumas verdades são importantes para que nós possamos capturar aquilo que Jesus Cristo tinha como intenção, para nós realmente seguirmos a Ele a partir do ouvir o Sermão do Monte. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele fala aquela parábola das duas casas, uma construída na areia e uma construída na casa. Aliás, uma areia e outra na rocha. A casa construída na rocha é exatamente esta vida que se propõe a segui-lo a partir daquilo que ele disse no Sermão do Monte. A casa que é construída na areia é uma casa de aparências, muito parecida com aquela que está sobre a rocha. A diferença é exatamente na base de sustentação destas casas. Uma é construída apenas na aparência da religião, mas não tem a solidez das palavras de Jesus do Sermão do Monte. Então não existe caminhada, construção, que seja verdadeira e autêntica, que não seja a partir do Sermão do Monte. Então, algumas verdades são importantes. A primeira verdade: o Sermão do Monte propõe a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, passa a ser, então, a partir do Sermão do Monte, um grande paradoxo aos olhos do mundo. Jesus diz que a verdadeira felicidade, se nós observarmos, é abraçar o que o mundo repudia. Essa é a proposta do Sermão do Monte e das bem-aventuranças. Repudiar o que o mundo abraça e aplaude. Ele disse: bem-aventurado, ou seja, muito felizes, são os pobres, são os que choram, são os mansos, são os misericordiosos, são os limpos de coração, são os pacificadores, são os perseguidos. Então observem que tudo isso é o que o mundo repudia, né? Por quê? Porque o mundo diz: bem-aventurados os ricos. O mundo diz: bem-aventurado aqueles que passam com um trator por cima do outro, e não quem é manso.
Bem-aventurado é aquele que é insensível e não o que chora. Bem-aventurado é aquele que faz a sua vontade, ainda que os outros fiquem feridos, estilhaçados, mortos, quebrados, e não o pacificador. O conceito do mundo é que bem-aventurado, feliz, é aquele que bebe todas as taças dos prazeres que o mundo oferece, e não aquele que é limpo e puro de coração. Bem-aventurado para o mundo é aquele que tenta levar vantagem em tudo, e não aquele que é perseguido por causa de Jesus, da verdade. Esse é o conceito que o mundo tem de felicidade. Mas para o reino de Deus, ele se apresenta como um reino de ponta cabeça. A pirâmide está invertida no caminhar com Jesus. Por isso é mais fácil estar dentro de uma instituição religiosa do que seguir a Jesus. Porque para Jesus a verdadeira felicidade é paradoxal. A felicidade que o mundo oferece. Jesus diz que aquele que ganha a vida é aquele que a perde. E aquele que perde a vida é aquele que ganha. Então o mundo não entende Jesus, e o mundo não quer Jesus, o mundo quer religião, o mundo quer algumas poucas gramas de Deus, o mundo quer os benefícios, mas no reino de Deus, bem-aventurado é humilde, no reino de Deus é humilde que é exaltado, é um paradoxo. Isso é um paradoxo. A segunda verdade que o Sermão do Monte nos chama a atenção para nós podermos nos habilitar a entender o que Jesus Cristo tinha como proposta para nós, é que a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas realidades internas. É interessante vermos que Jesus não diz aqui, bem-aventurados ricos, porque essa felicidade não está centrada nas coisas externas. E por quê? Porque coisas externas não podem preencher todos os anseios da alma humana. Nós dissemos que a verdadeira felicidade está centrada não na posse das bênçãos, mas na fruição do doador das bênçãos. Então a importância no Sermão do Monte não é você ter bênção, é ter o abençoador. Essa é a grande bênção de quem segue a Jesus. Então não é onde você chega, é enquanto você caminha que você encontra a felicidade. Sabe, a verdadeira felicidade está em Deus. Essa é a diferença de seguir a Jesus do que estar dentro de uma instituição estática, estanque, paralisada, hermética, fechada. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas mais felizes da Terra não são aquelas que mais têm. Pelo contrário, as que mais têm são as mais infelizes. As pessoas mais felizes da Terra são aquelas que mais conhecem a Deus, que mais usufruem a Deus, que mais têm intimidade com Deus, que mais se deixam encantar com Deus. São aqueles que mais conhecem os maravilhosos atributos de Deus, os atributos que dizem que Deus é sol, que Deus é escudo, que Deus é justiça, que Deus é herança, que Deus é força, que Deus é rocha, que Deus é alegria, que Deus é esperança, que Deus abraça, que Deus aconchega, que Deus aninha, que Deus é abraços inabraçáveis. Então é essa alegria de quem tem a alegria de andar com Jesus Cristo. Por isso, não é alegre aquele que tem as coisas externas. Não estão nas coisas externas, mas nas coisas internas. A terceira verdade que o Sermão do Monte nos convida a nós pensarmos, refletirmos, para nós dizermos sim para caminhar com Jesus, porque é um convite de caminho a Jesus, mas não um convite que nos aliena para a caminhada. Não é um convite que não nos faz pensar e refletir naquilo que é o preço da caminhada. Tá? Então a terceira verdade que o Sermão do Monte enseja para nós é que a verdadeira felicidade que ele propõe, Jesus, não é uma promessa para o futuro, é uma promessa para o presente. É interessante que o Sermão do Monte diz: bem-aventurados são, não serão. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Eles não vão ser algum dia, eles são. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Tem um elipse aí, mas com certeza.
Ou seja, então, quem quer seguir a Jesus e quem quer entender o Sermão do Monte, precisa entender que não precisa esperar para ser feliz. Então, não espere para você ser feliz quando você chegar ao céu. Se existe uma religião que te diz que a felicidade é quando Jesus voltar, estiver no céu, essa religião é hipócrita e falsa. Você é feliz e deve apropriar-se dessa felicidade no caminho da graça de Cristo, a caminho do céu. Quem espera ser feliz quando chegar no céu vai ser profundamente infeliz, porque na verdade vai descobrir que nunca esteve no caminho certo, porque o caminho que conduz à vida eterna não é um caminho de alegrias totais. Não estou dizendo que você vai ser alegre sempre. Então tem diferença entre estar alegre e ser feliz, tá? De vez em quando eu fico triste, e às vezes, muitas vezes, mas em nenhum momento eu perdi a minha felicidade. Sou feliz, apesar dos altos e baixos de alegria que esse mundo traz para cada um de nós, porque Deus não é uma droga, tá? Não é uma morfina para a alma. Então, o projeto de Deus, na verdade, é que nós sejamos felizes agora, já, imediatamente. Ser cristão não é ser uma pessoa triste, né, acabrunhada, macambuza, sorumbática, semblante abatido, aquela pessoa ostracizada, aquela pessoa encavernada. Eu sou feliz porque eu tenho um moralismo, eu tenho uma santidade, sabe? Que me reveste como se fosse uma couraça impenetrável que não me deixa me tocar e tanger pela vida. Não é isso. A felicidade é exatamente isso. A felicidade é um caminhar. A plataforma do Reino de Deus é também a marca do cidadão, do reino de Deus, que é a marca da felicidade, tá? E a gente é feliz a despeito das lágrimas, nós somos felizes a despeito das dores, nós somos felizes apesar de muitos momentos nós estarmos caídos, mas Deus nos levanta, Deus nos dá graça para nós servirmos a Ele. Outra coisa interessante para nós pensarmos como introdução ao Sermão do Monte, é a abrangência dele, porque há uma tendência de achar que aquilo que foi colocado aí é uma coisa bonita, é uma coisa bela, mas uma coisa extremamente distante de nós. As religiões fazem isso, elas terceirizam o Sermão do Monte. Eles, na verdade, usam de uma forma de que isso se torna para uma casta de pessoas, e não para aqueles que seguem a Jesus, e não uma agenda para a vida. Então, nós vamos ver que nós temos aqui basicamente 4 coisas dentro dessa abrangência do Sermão do Monte, para nós entendermos que é algo que toca a todos nós. Primeiro, a gente pode dizer que as bem-aventuranças e o Sermão do Monte são para todos os cristãos indistintamente, certo? Por quê? Porque Jesus espera que todos os cristãos que o sigam manifestem em suas vidas as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Não apenas aqueles cristãos especiais, aqueles de togas, aqueles de colarinhos, aqueles que fizeram um seminário, aqueles que são profissionais da religião, aqueles que têm um conhecimento profundo dos dogmas eclesiásticos de alguma igreja. Não é apenas para a liderança, mas é para todos. Para todos. Jesus não canoniza ninguém, fazendo-nos mais santos do que o outro. Todos nós somos santos. Todos nós. Jesus não cria castas dentro de igreja. Não existe isso, ninguém é mais especial do que o outro na caminhada com Jesus. Isso é que é maravilhoso, certo? Então o Sermão do Monte é extremamente democrático nesse sentido, é para todos. De maneira que as bem-aventuranças não é uma descrição de apenas alguns especiais, mas de todos os cristãos. Quem é cristão vive, age, se manifesta, se expressa em graus maiores ou menores, por causa da maturidade, mas se expressam desta maneira. Segundo, ainda dentro dessa abrangência, Jesus espera que todos os cristãos manifestem
Então, não é todos, não é para alguns. Que todos os cristãos manifestem todas as bem-aventuranças. Não é algumas apenas. Não é eleger algumas, mas todas. O que significa isso? Significa que não só as bem-aventuranças são para todos, mas que todas as bem-aventuranças são para todos os cristãos. Não só todo cristão deve viver as bem-aventuranças, como também deve viver as bem-aventuranças todos os cristãos. E todas as bem-aventuranças integralmente. Tem que todos ter tudo, tá certo? Tem que ser todos e tem que ser tudo. Aí nós falamos a razão. É porque cada característica das bem-aventuranças, se nós olharmos as disposições, e depois nós teremos um tempinho, embora que assim como eu estou fazendo, meio assim rápido, né? Paybuff. Então, assim, nós perceberemos que a mente de Jesus funciona dentro de uma lógica, de uma logicidade maravilhosa. De modo que não existe como você está agindo de uma forma e isso não te conduza àquilo que ele falou posteriormente. Então, por exemplo, não dá para ser humilde sem que a pessoa chore. Não dá para ser uma pessoa pacificadora se ela não for mansa. Está tudo interligado, tudo conjugado. Ninguém pode chorar sem que tenha fome e sede de justiça. Depois de você ter fome e sede de justiça, aquilo que você vê nesse mundo te machuca por dentro. É como disse Madre Teresa de Calcutá, não basta amar, tem que doer. Sabe? É fácil amar de boca. É fácil amar, né? Como Jacques Rousseau, né? Amar quem está do outro lado. Eu amo a humanidade, eu detesto meu vizinho. Então não adianta isso, tá? Então, é isso que Jesus Cristo está querendo dizer para nós. Por isso que isso tem que ser todas as bem-aventuranças. Por quê? Porque tudo aquilo que Jesus falou nos conduz a um próximo passo. Quando dizemos seguir a Jesus, é seguir o próximo passo do Sermão do Monte. É seguir a próxima agenda de Jesus. É seguir a próxima perspectiva que Jesus Cristo está apontando para nós. Terceiro, as bem-aventuranças não falam apenas de qualidades morais, mas de qualidades espirituais, tá certo? Olha que interessante isso aqui, dentro da abrangência. Nós não podemos olhar o Sermão do Monte como uma cartilha de regras morais, de regras dogmáticas. Não é isso. Não tem nada a ver com temperamento. A humildade, por exemplo, a mansidão, aqui apresentados, não tem nada a ver com o temperamento das pessoas, tá? Há pessoas que naturalmente são mais mansas do que outras pessoas, mais humildes do que outros, mas isso não significa que estejam naturalmente cumprindo o Sermão do Monte, tá? Ele pode ter essas tendências naturais e não ser humilde de espírito. Nós podemos ver isso. A pessoa pode ser mais naturalmente mansa, mas não ser mansa conforme a exigência do reino de Deus. Por quê? Porque temperamento é algo que nasce com a pessoa. Mas o Sermão do Monte é fruto do Espírito. É fruto da ação do Espírito, é estar juntinho de Jesus, é ouvir Jesus, é caminhar com Jesus, é andar com Jesus, é se constranger por Jesus, é estar sentindo a voz de Jesus nos conduzindo. É diferente. E quarto, nessa perspectiva da abrangência, a gente pode dizer que as bem-aventuranças traçam a diferença essencial entre o cristão e o não cristão. Se você quer saber quem é cristão e não cristão, esqueça qualquer outra coisa que te disseram no sentido, na perspectiva de identificação, de clichê, ou de alguma coisa que venha a servir de referência para a sua espiritualidade, para a sua vida com Jesus Cristo. Porque é exatamente o Sermão do Monte, são as bem-aventuranças que traçam, evidenciam essa diferença entre
o mundo e a igreja de Jesus, entre o cristão e o incrédulo, o não cristão. Hoje, nós vivemos em dia que as igrejas, que eu vou dizer mais instituições religiosas, né, nelas existe a igreja de Jesus, ali dentro tem pessoas que seguem a Jesus, mas não porque estão ali dentro, é porque a despeito de estarem ali dentro, né, às expensas de estarem ali dentro. Então, infelizmente, vivemos em dias que a igreja vem perdendo, as igrejas estão perdendo essa diferença, porque não vem a necessidade de ser diferente do mundo. Não aquela diferença do aparentismo, aquela diferença dos achismos, aquela diferença superficial de modismos que a gente via muito no tempo, na década de 90, hoje está mais misturado, né? A coisa está mais assim, mas na época que eu entrei na igreja, que foi no início da década de 80, né? Como adolescente ainda, era bem descrito, bem padronizado, bem caricaturado a pessoa que era cristã, né? E aqueles que não eram. Então, era muito fácil de você perceber. Olá e vai o crente, diziam, né? Olá e vai o cristão. Não falar cristão, é crente, né? Hoje, crente é uma coisa assim que, na verdade, é complicado de falar. Por quê? Porque virou esse milkshake, né, de coisas ruins que estão ligadas a essa expressão e a essa dimensão eclesiológica, né? Vamos falar cristãos mesmos. Ou os do caminho, que é melhor. Porque era assim que era chamado a igreja primitiva. Lá vem os do caminho, olha os do caminho. Era assim que eram chamados os cristãos, sabiam? Né? Os do caminho. Então, na verdade, quando a gente olha para as bem-aventuranças, nós vamos encarar aqui uma realidade de Jesus Cristo em distinguir aqueles que seriam seus, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, não é uma opção, tá? É a primeira necessidade de quem segue a Jesus. Não é, na verdade, algo que a gente elege para nós, é algo que se enfia carne adentro dentro de nós, se embrenha dentro de nós, que nos faz sermos diferentes. Mas diferentes em quê? É isso que importa. Quais são as diferenças que as bem-aventuranças apresentam entre o cristão e o não cristão, né? Eu estou terminando, pessoal, tá? Então, primeira diferença é que o cristão verdadeiro, aquele que segue a Jesus, né? Primeira diferença entre o cristão verdadeiro e o não cristão, que não segue a Jesus, está exatamente naquilo que eles admiram. Oh, mas como isso é pesado! Se você quer saber quem é cristão, olha o que ele admira. E olha a quem ele não admira. O que é que o verdadeiro cristão admira? O que é que você que se diz cristão admira? Eu te pergunto, tá? A quem? Quem são seus ídolos? Né? Tá? Então, isso vai falar muito se você realmente está com o pezinho num caminho de Jesus Cristo. Se é um dos caminhos, um daqueles que estão no caminho. Então, o que que o verdadeiro cristão admira? O que que o não cristão ou o incrédulo admira? Olha, o cristão admira a humildade, tá? Já o não cristão admira a arrogância, a jactância, a basófia, sabe? O orgulho. O cristão admira a mansidão, aquela pessoa que é mansa, serena. O não cristão admira a violência, a agressividade, a guerra, a beligerância. O cristão admira a justiça. O cristão admira o justo. O não cristão admira a injustiça, o levar vantagem sobre todos, a desonestidade, o prejudicar o outro. É isso que o não cristão admira. Não, aquele cara é bom, aquele cara, ele é demais, ele é in. Eu uso um termo assim, né? Ele é in. Sabe por quê? Porque o cara é um safado.
é um bandido e admira, inclusive, aqueles que se dizem cristãos. E aí você sabe realmente quem está no caminho. O cristão admira a paz, não a guerra. O não cristão admira a guerra e foge da paz. O cristão admira a pureza e não a maldade, aquela malícia. Não estou dizendo que a gente tem que ser ingênuo, purão, aquele cara, sabe? Não é, não. Mas ele admira a pureza. É um cara que está, sabe, tira aquela malícia que é tão própria do homem que não tem Jesus Cristo. Em segundo, o cristão e o não cristão são diferentes quanto àquilo que eles buscam. Sim. O verso 6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede. Olha o que o cristão tem fome e sede. Bem-aventurados que têm fome e sede. É uma expressão que diz assim, bem-aventurados aqueles que buscam com toda a sua força. Então é uma forma de dizer, o verso 6 é uma forma de dizer que o cristão e o não cristão, eles se manifestam naquilo que eles têm fome e sede, naquilo que eles buscam. Então, de quê? De que o cristão tem fome? De que é que o Filho de Deus tem fome e sede? De dinheiro? De riquezas? De posição social? De fama? De modo nenhum. Esse tem fome e sede, sabe de quê? De justiça. Não estou dizendo que todas essas coisas não sejam importantes, mas eu estou dizendo que não são elas que nos direcionam, que nos movem na caminhada na nossa vida. O que o cristão mais anela não é a busca do dinheiro, é a dignidade em buscar aquilo que é necessário, os seus proventos. Não é a riqueza, mas o ter aquilo que faz com que ele possa ser capaz de ter a sua subsistência e ajudar as outras pessoas. O cristão, o que o cristão mais busca é a justiça, é o andar correto diante de Deus, de Jesus e dos homens. Todas as coisas citadas, embora sejam boas em si mesmas, nada disso é ruim. Jesus nunca pregou contra o dinheiro. Elas passam a ter importância nenhuma para o cristão. É isso que Jesus está ensinando. Se o que está em jogo é a justiça de Deus, está em jogo é prejudicar o irmão, se está em jogo é destruir a vida, é matar as pessoas com coronavírus, é fazer com que as pessoas sejam destruídas. Essa é a diferença entre quem tem Cristo e que segue Jesus e que cumpre o sermão do monte. Já o não cristão, não. Por sua vez, para ele o que importa é ter dinheiro, ter riqueza, ter fama, ter prazer. E é por isso que ele faz qualquer coisa, qualquer negócio por isso. Não importa se é certo, não importa se é errado. O mais importante é conseguir fama, prazer e dinheiro. É a tríade que move o coração de um homem sem Deus. Mas o coração de um cristão que move é a justiça. É a justiça. Enquanto ele busca, não é errado buscar a fama, se a fama não te rouba as coisas mais excelentes da vida. Não é errado você buscar o prazer. Se o prazer não rouba de você a capacidade de dizer não àquilo que te impede de fazer o que é necessário. Não é errado buscar dinheiro. Se o dinheiro não destrói a sua família, a sua alma, o que você tem de melhor. Ok? Vamos pensar isso. Na próxima semana a gente vê a primeira... Próxima semana não. Não sei se é a próxima semana, quando for a minha próxima vez. Vai acontecer assim, ó. Tem esse domingo agora, essa agora que a gente está agora ouvindo agora, né? Aí salta uma, é sempre saltando uma. Ótimo, entendeu? Legal, que beleza. Aí, que porque bom. aí dá pra você descansar, aí preparar outras coisas, entendeu? Aí a gente vai indo. Beleza. Isso aí é maravilhoso, tá? Podia ser pulando até 2, não tem importância. O importante é que no tempo certo as coisas sejam ditas. Então eu queria deixar isso com vocês, um abraço, foi muito bom compartilhar, que Deus abençoe a todos. Muito bom. E me sinto feliz em poder participar dessa comunidade. Um beijo, um abraço, obrigado.
Nós agradecemos aí sua presença, essa palavra de reflexão aí, que o Sermão do Monte ele foi banalizado, né? E acho maravilhoso que você falou aí sobre o que é ser cristão. Não tem a ver com as condutas morais, ou com você estar com a Bíblia debaixo do braço, ou fazer isso, ou fazer aquilo, ter um comportamento, ter uma conduta moral, mas é o que você anela e anseia. Isso vai fazer diferença, né? Isso não precisa ninguém explicar, eu não preciso falar, né? Eu só desfruto daquilo, ajo daquela forma e sou um influencer, né? Da graça de Deus, né? Da esperança, do Sim. amor, através disso aí que tudo que Jesus deixou e que às vezes, igual você falou no começo, está muito banalizado, né? Ficou como se fosse uma casta de pessoas que podia conseguir aquilo, né? Sim, sim, com certeza. Eu fico muito feliz e assim, gente, quero agradecer em nome do restante do Caminho da Graça aí, sua participação, sua colaboração. Foi uma palavra tremenda, né? Eu tô assim muito feliz. Já ansioso para ouvir a outra. Vai ser muito Tô bom, se Deus ansioso pela quiser. outra. Vai ser muito Tá? bom. Ô Kleber, então muito obrigado. Continua aí que Valeu, meu agora a gente amigo. vai. Valeu, Deus abençoe. Continua aí que Continuamos. agora é com o Ricardo, tá Sim, bom? sim. Deus Valeu. abençoe você, sua família, sua esposa, filhos, os irmãos que estão aí com a gente na forma virtual também, de forma virtual, mas que nós queremos conhecer um por um, a hora que passar isso tudo, né? Sim, com E certeza. é isso. Estou muito Valeu. feliz. Deus abençoe, viu? Um Deus abençoe. abraço. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, Obrigado tchau. vocês. Tchau. Pessoal, agora a gente vai para o poema de cabeceira, poesia de cabeceira com o Ricardo. Tivemos aí a participação do nosso amigo, irmão Kleber, José Kleber, e começamos hoje uma odisseia pelo Sermão do Monte, e está sendo muito bacana. Sem ser nesse domingo que vem, do próximo nós já teremos é, outra, 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 outro capítulo dessa odisseia, com Kleber também. E se você está chegando agora e quer assistir o que foi feito aqui hoje, o que foi falado sobre essa Odisseia, vai ficar salvo aqui no nosso IGTV, tá bom? Essa live. E nós temos também o nosso canal do YouTube. E eu volto a pedir a vocês que vão lá no link que está na bio aqui do Instagram, cliquem e vocês vão aparecer lá no YouTube do Caminho da Graça em Patos de Minas. Se inscrevam, assistam as mensagens, a gente costuma fazer um recorte, tirar as partes principais assim e colocar lá para assistir, entendeu? Então vai lá, se inscreva, tem outros materiais lá que a gente está subindo pouco a pouco, é um canal novo, mas é isso. É, queria chamar o Ricardo, tá aqui já, né? Obrigado demais, Kleber, mais uma vez, viu? Muito feliz, que Deus abençoe. O Nando, o Herbert está chegando aí também, o Nando, o Wesley Newton está chegando aí também. Todo mundo que chegou aí, o pessoal que chegou, já saiu, fiquem à vontade para assistir através desses meios que eu disse aqui agora. IGTV e YouTube, tá bom? Vamos lá, Ricardo. Olha ele aí, Mestre, ó. Olha ele aí. Pode vocês estão crer. felizes? Estamos felizes, Graças a Deus. confiantes. Tá me ouvindo aí bem? Eu estou ouvindo perfeitamente. Isso é o que realmente importa, né, mano? Tá tomando aí um café? Café Terceira da xícara sogra? já. Esse aqui tá bom. Terceira xícara. Então, mano. Então nós vamos lá então. Poesia de cabeceira.
Pessoas chamadas para fora dos muros que outrora nos aprisionavam. Nossos pés pisavam ao novo caminho, verdade e vida. Mudança de paradigma. A carta do reino não é coisa torta. Uma casa é construída na areia, a outra casa é construída na rocha. A verdadeira felicidade, um grande paradoxo. Aos olhos do mundo tóxico, uma nova ótica. Ao olhar da lógica do Criador. As tocas do mundo dos prazeres, rejeitou aos dizeres e aceitou a voz interna do Criador. A grande bênção é ter o abençoador, e não somente as bênçãos. Deus é todos os significados. A grande alegria é ser abraçado, o convite, promessa para o presente, vencendo as barreiras na minha frente. A felicidade a cada passo, não encavernada. Não é uma morfina para a alma. A plataforma do reino de Deus é a marca. Somos felizes, apesar das lágrimas. Bem-aventuranças são para todos. Caminho para os sãos e loucos. Jesus não canoniza ninguém. Todos podem refletir o bem. Tem que ser todos e tem que ser tudo. A mente de Cristo, meu conteúdo. Não basta amar, tem que doer. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Está conectado, não tem como intervir. Maravilha! É isso, mano. Muito bom, muito Obrigado bom. aí. Poesia de cabeceira. Isso aí. Tamo junto. Muito feliz com tudo isso, com esse encontro. E o pessoal que está chegando por agora, esse é o R Louco, o Ricardo, nosso maninho aí, poeta, rapper, compositor, um artista multifacetário. Não, É valeu, isso obrigado a aí. todo mundo que compareceu, meus manos, minhas minas. Obrigado, que Deus conforte aí o coração de todos vocês. Não desista, isso tudo vai passar e depois nós nos encontraremos para tomar um café, né não, mano? Hebreu? Amém, amém. Eu estou muito feliz. E assim, vamos prosseguir, né? Aí com as reuniões. Eu estou feliz que o Senhor tem nos guardado, eu juntamente com a Ana, minha noiva, nessa Covid. E Deus tem nos guardado através de pessoas, e a pessoa mais importante aqui nessa casa tem sido a minha sogra, né, no sentido de cuidados, né? A gente vê Jesus, eu queria, né, a quem honra, honra, né? Prestigiar ela, dizer que nós estamos muito gratos por esse cuidado. Tem sido dias difíceis, de medo, por mais que a doença não se agravou, o vírus não se agravou, mas a gente tem um certo medo. Mas amanhã a gente termina os medicamentos e muito em breve, né, quando isso tudo passar, a gente vai se encontrar para tomar esse café gostoso e fazer essas poesias e ouvir o Evangelho de forma simples e acessível, ao vivo, mas ao vivo, uma live, mas uma live presencial, física, onde a gente vai poder tocar uns aos outros, abraçar, sorrir, né? E é isso, estou muito feliz. O meu primo está chegando aí agora, Pastor William. Seja bem-vindo. E é isso. Tudo que a gente fez aqui hoje, resumindo, vai ficar salvo no IGTV. Assistam. Nós entramos numa odisseia pelo Sermão do Monte, foi maravilhoso, né? Com o José Kleber aí, Kleber José. Estou aqui viajando, mas vamos
Vamos que vamos, vamos para frente. Com Deus. Muito Tchau para obrigado todos. aí. Ela tá falando ali, filho muito amado, Hebreu. Muito obrigado, querida sogrinha. Ai, ai, muito bom. Estou muito feliz e é isso. A gente vai prosseguindo e eu quero orar aqui para que a gente tenha aí uma semana de esperança, fé, amor derramados nos nossos corações e que essa palavra permeie nosso coração, né? Que esses valores do reino, essas bem-aventuranças, que é o começo aí do sermão da montanha, permeie o nosso ser e a gente continue aplicando isso na vida, né? Jesus, nós te agradecemos pela vida do José Kleber, por ele ter trazido para a gente essa palavra do Senhor, compartilhado essa palavra do Senhor com a gente. Começamos hoje uma odisseia sobre o sermão, pelo sermão da montanha, onde o Senhor fala sobre coisas simples, mas profundas, e ao mesmo tempo profundas, mas práticas e acessíveis. E que tudo isso que está começando, essa releitura, fique nos nossos corações a fim de que a gente medite no decorrer dessa semana. Eu te agradeço pela sua visitação, através de tantas coisas nessa semana, uma semana muito difícil, de enfermidade, mas que nós cremos que estamos saindo dela pouco a pouco. E eu quero te agradecer por esse tempo que a gente ainda tem, esse privilégio da virtualidade. Agradecer pela vida do Ricardo, que compartilhou, sintetizou através da arte, do poema, da poesia, sobre nossa introdução ao Sermão da Montanha, nessa odisseia que estamos tendo no Sermão da Montanha. E, enfim, obrigado por nos suprir, obrigado pela vida de cada um que participou aqui, aqueles que ainda vão assistir, que sejam visitados e nos dê uma semana cheia de esperança, de convicção e, sobretudo, de amor. Que não falte nos nossos corações essa esperança, que é o resgate, o salvar, o socorro do Senhor todos os dias, da nossa mente, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que tenta nos tirar do controle, do nosso pânico. Obrigado mesmo e faz isso conosco, Senhor. Nos fortalece a vida de cada um aqui, as nossas famílias e todas as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento crítico do mundo. Abençoa aqueles que perderam seus entes queridos no enfrentamento à Covid-19. Consola, traz o consolo, que eles aceitem esse consolo do Senhor e que o Senhor tenha misericórdia do nosso país e que muito em breve isso venha passar, todo espírito ruim de morte não venha ter mais lugar aqui nesse lugar, nessa nação, Pai. Por favor, nós te pedimos e te agradecemos por cada um de nós aqui, pela vida, pelo dom da vida, e nos guarde, nos abençoe no decorrer dessa semana. Obrigado, Jesus. Nós oramos em seu nome. Amém. Valeu aí então, gente. Na Até, paz. até domingo que vem. Deus abençoe vocês.